falar com vocês sobre outro problema que também assola o Brasil. Tá? Obviamente, a questão das enchentes é extremamente urgente, envolve vidas de pessoas, vidas de crianças, de adultos, de animais, mas tem um outro problema que também está ferrando com a vida de muita gente no Brasil, que é a censura. É um problema que assombra todos nós, principalmente nós que estamos aqui no Fio Diário e nos outros veículos de comunicação da direita. E, recentemente, terça-feira, né, nós tivemos a audiência lá na Câmara dos Estados Unidos. Eu, o Adriles e a Júlia estávamos ao vivo com o pessoal da Epoch Times comentando, e a coisa tem repercutido e o Elon Musk voltou a falar sobre a situação do Brasil. Coloquem aquela foto, aquele print da sequência de tweets na tela, por favor, para a gente contextualizar quem está assistindo. Aqui, Michael Schellenberger fez um tweet em inglês falando que, aí está traduzido, né? Mas ele disse que os democratas exigem repressão global aos direitos humanos, incluindo o meu, para salvar a democracia. Membros da Câmara, na audiência de ontem no Congresso, apoiaram a demanda do governo brasileiro por censura, indo para a audiência de ontem no Congresso sobre a repressão do Brasil à liberdade de expressão. E é um textão enorme, compensa vocês olharem no Twitter do Schellenberger, né? E o Elon Musk respondeu: eu me pergunto quem os alimentou com essas linhas? Who fed them those lines? Basicamente, quem falou para eles o que dizer? E isso me lembrou muito de algo que o Adriles comentou ao vivo, quando a gente estava acompanhando. Os parlamentares americanos assumiram exatamente o mesmo discurso da galera do Ele Não de 2018. Alguém passou isso para eles, né, Adriles? É claro, existe uma regimentação, existe um conluio, existe uma construção, um concerto na esquerda, e não é só brasileira, como mundial, que a direita nunca teve, não tem, não vai ter. Porque você tem um princípio de globalismo que envolve conceitos vagos como progressismo, saúde pública, bem-estar, que fazem com que esses neocomunistas, para usar um palavrão que a esquerda acha que é a teoria da conspiração, o comunismo é globalismo, é você ter um governo global, para além das soberanias nacionais, que quer colocar os seus princípios. Sei lá, liberação de drogas, aborto, renda mínima, você criar substratos que impedem o micro e médio empreendedores para que os grandes empreendedores, como George Soros, como Zuckerberg, dominem o monopólio. Vocês querem um exemplo de monopólio? Rede social, querido. A única rede social que privilegia a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de discurso é o Twitter. A Meta, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram são todos de uma pessoa só. E essa única pessoa só, eventualmente, fala que o Vale do Silício, onde é feito a Meta, né, são todas de esquerda. Então é isso. Eu estou dizendo esse grande preâmbulo para dizer exatamente isso. Os deputados americanos recebem instruções de esquerda, isso não é teoria da conspiração, que alimentam o mesmo discurso. O discurso dos deputados democráticos de esquerda lá, que privilegiam a censura, não com essas palavras, mas dizendo, não, houve uma tentativa de golpe, houve um presidente que falava bem de ditadores de 64, houve um presidente que dava declarações, segundo eles, eram homofóbicas, eram racistas, eram misóginas. Aonde você ouviu, meu caro telespectador, esse discurso? Em 2018, não é nem de 22, é do ele não ali. É o Bolsonaro totalitário, genocida, assassino, nazista, estuprador. Ou seja, é um discurso de falácias, ainda que tenha umas declarações meio estapafúrdias realmente do Bolsonaro, mas que eles arregimentam para justificar uma reação a um provável futuro ditador que nunca existiu. E nessa reação eles construíram aqui no Brasil uma ditadura. Só que isso os parlamentares americanos democratas de esquerda não vão dizer. Quem tem que dizer isso, quem disse, foram os republicanos, que disseram aos trancos e barrancos, não tinham exatamente, a ponto do Sherman lá falar de coisa de carro, do Elon Musk, ou seja, eles não tinham um script como a esquerda tem. A esquerda tem um script em uníssono. E aí, esse script em uníssono é ditado também pela Rede Globo. Estou dizendo que é alguém que passou informação na cabeça dele. Não. A Folha de São Paulo, a Rede Globo, que são a Associated Press aqui no Brasil, citam exatamente, existe uma reação à provável ditadura, só que esquecem de dizer, e isso o Paulo Figueiredo estava dizendo, isso os nossos parlamentares brasileiros estavam dizendo, o Alan dos Santos está dizendo lá nos Estados Unidos, que existe uma ditadura contra a possibilidade irreal, surreal e falsa da construção de uma ditadura bolsonarista que nunca houve no Brasil. O Bolsonaro era chamado de genocida, fascista, nazista, nunca sequer nem processou
essas pessoas. Agora, por crime de opinião, simplesmente por você contestar a validade das urnas ou a lisura da justiça eleitoral, você pode ir para a cadeia, você pode ser censurado, você pode ser condenado a 20 anos de cadeia por simplesmente ter passado em frente aos quartéis generais no 8 de janeiro, que é o que está acontecendo no Brasil. Você pode ser morto na cadeia durante 1 ano por descaso das opiniões sem saber do que você está acusado, como foi o caso do Clériston. Isso tudo tem que ser ventilado e de uma maneira orquestrada pela direita. Só que não é um conluio pela mentira, como a esquerda está fazendo e como a esquerda americana está fazendo. É um conluio pela verdade. E aí não é um conluio, é uma associação pela verdade. Então, é isso, eu dizia isso 2 anos atrás, Duda. O Brasil tem, o Bolsonaro tem, as lideranças políticas têm que sair do Brasil e dizer a outras pessoas lá fora, a ditadura que está dizendo aqui dentro. Por quê? Porque aqui dentro está tudo dominado, meu filho. É judiciário, é grande mídia, é o silêncio da maioria dos congressistas, são as instituições das universidades, as escolas, todas dizendo, existe uma tentativa de golpe, então temos que calar essas pessoas. Calar essas pessoas é calar a dona Jupira com 70 anos de idade, condenada a 20 anos de cadeia, é calar o Bismarck, que era um humorista, que ficou 2 anos, ficou 2 meses numa solitária, calar autista, mendigo de rua. A gente vive a pior fase da história da República Brasileira, que não é república, não é coisa pública, é uma coisa privada de ditadores que tomaram conta do país. E esses ditadores, pior, têm a anuência, a complacência e o endosso de uma esquerda mundial, como se viu no discurso milimetricamente imitado do Supremo e da oposição esquerdista que fazia aqui em 2018. Então, é um conluio, sim, de uma esquerda mundial que quer sufocar as liberdades, não só do Brasil, o Brasil é um laboratório nesse sentido, como do mundo, para estabelecer uma ditadura subliminar de uma opinião única pseudo-progressista. Sim, exatamente. Inclusive, Eduardo, sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou se não me engano, foi o Barroso, que disse que existe uma conspiração de extrema-direita mundial antidemocrática para espalhar discursos por aí. E, mais uma vez, a prática mostra o oposto. Existe um grande gabinete do ódio por parte da esquerda. Todos muito bem alinhados, todos muito bem entrelaçados um com o outro e todos usando do mesmo discurso mentiroso e de defesa da censura. É ou não é, Eduardo? Exatamente. A gente pode observar a verdade partindo justamente das confissões que o lado de lá faz, né? Que eu chamo de regressistas, né? Eles se dizem progressistas, mas eles querem a destruição de todos os elementos, né, da nossa sociedade que formam o que a gente conhece por civilização, né? Como a polícia, por exemplo, como a justiça, né? Como a liberdade de expressão e por aí vai. Então eles querem o regresso. E eles estão sempre confessando os seus crimes, né? Confessando as suas barbaridades. E eles fazem exatamente isso. Eles, preemptivamente, nos acusam exatamente do que eles estão fazendo. Então, basta a gente olhar com atenção quais são as acusações que eles estão fazendo e nós vamos ver o que está acontecendo. Ora, vocês devem ter observado, né, as recentes manifestações pró-Hamas em apoio a terroristas sanguinários, né, que fizeram aquela barbaridade lá em Israel, dentro das principais universidades americanas. Todos com a mesma barraquinha, cobertura verde, tudo igual. Bandeiras, cartazes feitos às centenas, aos milhares, o mesmo cartaz aparecendo em diversas universidades. E adivinha onde apareceram essas barraquinhas? Aqui no Brasil agora. Então, é claro que existe um concerto mundial. Inclusive, ele é declarado mesmo, né? Multimilionários como George Soros, que muita gente disse durante muito tempo que a ideia de que o George Soros seria um agente, né, da divulgação das pautas de esquerda no mundo seria um absurdo, porque o cara é milionário. Ora, o que tem isso a ver? Né? O que ajuda mais a um milionário do que ele não ter livre mercado, por exemplo, que ele não ter liberdade de expressão, que ele possa fazer as suas falcatruas sem nenhum tipo de contraponto? É tudo que o cara quer. Então, é claro que existe apoio de multimilionários espalhando essa pauta que é multifacetada, né? São várias agendas ao mesmo tempo, né? Espalhando pelo mundo e de forma relativamente síncrona. Sim, existe
um grande esforço dos regressistas no mundo todo para justamente coibir a pessoa comum. E você sabe o que eles querem? Isso é uma coisa que a gente fica olhando, né, para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente se pergunta, né, nós, pessoas comuns, né, trabalhadores, a gente se pergunta como é que pode tanta maldade, né? Como é que pode haver tanta crueldade de deixar pessoas completamente inocentes, sem atendimento, por questões ideológicas? Como é que pode existir esse nível de maldade? Mas, gente, você sabe o que eles querem? Eles declaram isso existem várias exposições públicas disso. Eles querem a redução populacional do planeta Terra de 8 bilhões para 500 milhões. Isso é declarado. Você pode comprar o livro, o Grande Reset, né, The Great Reset, escrito pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. Está tudo ali. Você pode verificar, por exemplo, que é isso aí, exatamente. Exatamente. Você pode verificar o conteúdo do próprio site do Fórum Econômico Mundial, ou vocês podem ver as declarações do Noah Yuval Harari, que vem a ser o mentor intelectual desse vigarista que é o Klaus Schwab. O cara diz com todas as letras: a gente vai fazer manipulação genética nas pessoas. Sim. Ele fala com todas as letras: nós vamos hackear o DNA das pessoas. Por que você acha que existe a demonização do combustível fóssil com essa falsa agenda verde, né? Uma agenda que, na verdade, não tem nada de verde, tentando empurrar para a população mundial... Vermelha, né? Vermelha. Totalmente vermelha. Tentando empurrar para a população mundial a obrigatoriedade de um veículo elétrico que é completamente insustentável, começa na bateria, vai pelo rendimento energético, vai pela autonomia, enfim. Aí você proíbe o povo de ter um carro a combustível fóssil, né, movido a gasolina, a diesel, a álcool, que vem a ser a forma mais eficiente, mais, para usar os termos deles, mais eco-friendly de locomoção. Você proíbe o cara de ter, para o cara ter um veículo onde ele é obrigado a depender de um serviço público que pode ser desligado com o apertar de um botão. O cara pode apertar um botão e dizer assim: olha só, agora não tem mais energia elétrica nesse bairro. E aí pronto, os caras estão presos ali, eles não podem mais andar. Se vocês verem, cara, eu não vou me estender aqui não, já estou falando há 5 minutos, mas olha só, se vocês verem o planejamento das tais cidade minuto, do grupo C40, cara, é inacreditável. Eles dizem com todas as letras: cada pessoa vai poder fazer um voo curto de avião a cada 2 anos, e sem contar a carne, por exemplo, né? Que estão querendo proibir a carne. Por quê? Porque é proteína. Proteína faz homem ser homem. Por que você acha que tem um bando... Por que você acha que tem um bando de heróis no Rio Grande do Sul? A própria digitalização do dinheiro, o sistema financeiro, se você consumir tantos quilos de carne por mês, eles podem cortar seu crédito. Eu estou falando uma projeção, mas isso já acontece com diversas pessoas que eventualmente não estejam de acordo com a burocracia. Isso aconteceu com o Paulo Figueiredo, aconteceu com o Constantino, que tem contas bancárias bloqueadas. É digital, o cara só faz assim, ó, num botão, sua grana some se você não está adequado a esse modelo de opinião única que um país ou um mundo pode adequar a você, né? Então, quando a gente fala de globalismo, quando as pessoas falam que é teoria da conspiração, o Covid está aí, cara. Você não podia sair na rua, porque a sua liberdade de ir e vir, não é nem de trabalhar, de ir e vir, era a potência de poder matar uma pessoa. Depois isso tudo foi desmentido. Agora, cadê o desmentido? Você não podia comprar chuveiro no mercado. Covid-19 foi globalismo na veia. Não pode trabalhar, não pode ir e vir, não pode andar sem máscara. Ou seja, cadê a liberdade individual? Não tem. Acabou. Sua liberdade é risco de vida para outra pessoa. É nesse nível. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.